Olá, tudo legal? Esse vídeo eu vou lhe mostrar como vender e atender para clientes prepotentes e arrogantes. Meu nome é Ricardo Lemos, escritor do livro O Vendedor Inteligente, entre diversas coisas. Mas o que me surpreendeu há muito tempo atrás foi que eu fiz uma pesquisa junto a muitos vendedores, quase 300 consultores de vendas em diversas capitais do nosso país, perguntando o que incomoda, que tipo de cliente mais incomoda na venda, no atendimento. E um dos que ficaram entre os 4 colocados foi o cliente prepotente e arrogante. Bom, primeira coisa, antes de saber como, é importante saber como é que funciona a cabeça de um arrogante, de um prepotente, e antes, quem é o prepotente, quem é o arrogante? Bom, normalmente, popularmente, é aquele que a gente chama daquela pessoa que anda de nariz em pé. É aquele que diz que tem que dizer o que tem, aonde vai, quem conhece. É aquele que tem muito poder ou acha que tem muito poder e usa muito isso a seu favor. É aquele também que eu ouço algumas pessoas dizendo que fica arrotando, fica contando vantagens. Talvez você está lembrando de alguma pessoa desse tipo. São pessoas dominantes, são pessoas poderosas, talvez que se acham assim, talvez pelo seu cargo, pela sua posição, pela sua condição financeira, mas muitas vezes pessoas que realmente olham de cima os outros. Isso são comportamentos que muitas vezes nos desagradam, são comportamentos que nos afetam quando a gente não está preparado. Certa vez estava fazendo uma palestra numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Sul, e durante a palestra eu fiz uma pergunta, não era nem para que as pessoas respondessem, mas eu falei, bom, o cliente prepotente, o que ele faz? E aí quando eu fui falar, uma menina lá no meio da plateia levantou a mão e disse, ele humilha a gente. E eu falei, olha, é assim, obrigado pela resposta, é assim que muitas pessoas se sentem, porém, você acredita mesmo que ele sai de casa dizendo, vou lá naquela loja, naquela empresa e vou humilhar aquela pessoa que eu nunca vi na vida? Não. O jeito, a maneira de se comportar dessa pessoa, realmente, se o vendedor não estiver preparado, realmente ele pode se sentir assim. Então, é importante saber, primeiro, que o prepotente, por trás de um prepotente, existe um impotente. Mas impotente em alguma coisa, alguma carência. Provavelmente na sua educação, os psicólogos podem explicar isso com muita propriedade, mas alguma coisa em excesso ou alguma falha lá na sua educação gerou uma pessoa prepotente. Então, o que eu preciso fazer para atender? Bom, o prepotente ou arrogante, a primeira coisa é você precisa identificar que está diante de um prepotente ou arrogante. Quando ele começa a se comportar dessa maneira que eu citei aqui, que você sabe muito bem como é que funciona um prepotente ou um arrogante, quando ele começar a se comportar dessa maneira, a primeira coisa, diga para você mesmo, estou diante de um prepotente e de um arrogante, o que eu devo fazer? A vontade que a gente tem é devolver. Tipo, ele falou, eu vou jantar em Nova York no fim de semana agora. Dá vontade de falar, grande coisa, né? Ou azar é o seu, ou e eu com isso, né? Mas não, a gente tem que dizer, que interessante, poxa, manda uma foto para mim. Então, primeira coisa é identificar que está atendendo, está vendendo, negociando com um prepotente, um arrogante. Tudo dele é melhor, tudo que ele fala é melhor, o filho é melhor, o carro é melhor, tudo é melhor, ok? Então, primeiro, estou diante de um cliente arrogante, de um cliente prepotente. Segundo, seja a plateia dele. Veja, se ele está querendo se exibir, se ele está querendo aparecer, e ele fala uma coisa, você não dá importância. Então ele vai falar a segunda, ele vai falar a terceira. Então, antes que isso aconteça, quando ele falar que vai jantar em Nova York, ou que o carro dele é blindado, que é o último modelo, você precisa fazer um elogio moderado. Essa é a segunda questão. Faça um elogio moderado e dentro dessa segunda, seja a plateia dele. Isso, seja a plateia dele. Se ele quer aparecer, ele precisa de uma plateia, ok? E a terceira, muito se utiliza isso na negociação. Então, vamos supor que ele diz,
Ok, mas como é que eu posso pagar? Você já percebeu que ele tem intenção de pagar à vista. Então, você pode dizer, você dê duas opções, uma ruim e uma boa. Primeiro a ruim, para ele negar e depois aceitar a boa, e assim ele vai se sentir que está no comando. Então você diz, você percebeu que ele quer pagar à vista. Você diz, olha, eu poderia fazer em 3 parcelas, mas eu tenho que colocar um jurinho aqui de 3%, uma correção. Agora, eu posso à vista lhe conceder um desconto de 9%, 11%. E aqui um parênteses, eu não gosto do 10% porque ele é mentiroso. 10% todo mundo dá em qualquer esquina. Então dá 9,5%, dá 11,2% para ser um percentual mais verdadeiro, um percentual, inclusive, que ele não consegue fazer de cabeça. Então eu consigo lhe conceder 9,5% para você fazer à vista. Qual dos duas você prefere? Então ele vai escolher e ele vai ficar na condição de que se sentindo que está no comando dessa negociação, desse processo de compra e venda. Essas são algumas maneiras de você atender e vender para um cliente arrogante e prepotente. E veja, esse cara, no momento, esse tipo de cliente, pode ter certeza que é o que mais apanha aí fora. Ninguém suporta pessoas arrogantes e prepotentes. Então, quando ele encontra um profissional de vendas que entende ele e que atende do jeito que ele gostaria de ser atendido, ele volta muito mais fácil e é mais fácil de fidelizar esse cliente do que qualquer outro. Gostando desse vídeo, clica no okzinho aí embaixo, por favor, deixe seu comentário, deixe essa pergunta, conte a sua história, vamos interagir, faça mais uma outra pergunta, um outro tipo de cliente que você gostaria de saber, eu respondo, gravo outro vídeo e, por falar nisso, nos encontramos num próximo vídeo. Um abraço do Ricardo Lemos.